Eu sou o Bira Mello e você está no canal. E aí, gente, beleza? Tranquilo? Ó, hoje eu vim trazer uma notícia muito legal, achei muito interessante, que vem ali da Itália, né, de Roma, do Vaticano mais especificamente. Eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece, né, vai passar a conhecer, e quem já conhece pode nos acrescentar em conhecimento. Sabe que o Vaticano é um país dentro da Itália, né? Eles têm autonomia de governo, inclusive de moeda, né? E é uma questão muito histórica. E a gente sabe a história do Vaticano por longos anos, coisas que fizeram como a tortura na Idade Média, né? como por exemplo, a corrupção dentro do Vaticano por longos anos, né? Houveram muitas coisas, como por exemplo a papisa Joana, né? Que é uma mulher, né? Segundo a ordem ali de Roma, não pode ser um sucessor do Papa, um Papa não pode ser mulher. E houve uma papisa justamente por questões de acordo com lords da época, né, com pessoas que eram poder na época, que davam poder para Roma, que instituíam leis e regras, né, então foi feito acordos e outras muitas coisas com relação ao Vaticano. A gente sabe que houve muitas coisas, e isso pensando numa questão não de intrigas, né, causando intrigas, mas uma questão histórica, houve muita queima de arquivo em Roma, né? Houve muita coisa que foi ocultada, né? A gente sabe uma parte dela, mas muitas das coisas e muitas pessoas, como forma de queima de arquivo, perderam as suas vidas ali, né? Apenas por conta de questões internas, vamos assim dizer, ou questões que divergiam do poder na época, né? Nós vimos Galileu Galilei e outros homens que foram colocados na fogueira simplesmente porque pensavam diferente. Mas o que eu acho interessante nessa matéria é que a polícia ali de Roma, eles encontraram, né, fragmentos que eles estavam na sede da Nunciatura Apostólica. A polícia italiana ali encontrou, assim, dia 6, alguns fragmentos nessa área, que é uma espécie, essa Nunciatura Apostólica é como se fosse uma embaixada da Igreja Católica, tá? É um lugar específico ali em Roma, é uma questão ali de organização burocrática, vamos dizer assim. Tá? Essa nova descoberta aí, ela chega uma semana depois dos pedreiros terem encontrado ali uma ossada escondida em um dos anexos dessa anunciatura, alimentando assim a suspeita de possíveis ligações ali com uma moça chamada Emanuela Orlandi ou Mirella Gregori, que foram duas adolescentes desaparecidas, que estão desaparecidas, né, desde 1983. Elas tinham quase 15 anos de idade quando elas sumiram. Tá? Alguns investigadores ali, eles encontraram, tendo contato com esses ossos, eles viram que era um pedaço de crânio e de mandíbula. Então isso levou eles a fazerem novas inspeções ali, viram que os corpos ali, estavam faltando algumas partes, principalmente dos membros inferiores. Tá? Os primeiros exames ali do fragmento da bacia ali também indica que a ossada pode ter sido uma mulher, e por isso ele realçou essa ideia de ter sido dessas duas moças que desapareceram. A Procuradoria de Roma ali apura de forma mais profunda se essa ossada realmente pertence a essas duas moças. Elas desapareceram, como eu falei, em 1983, quando elas tinham 15 anos de idade. Elas tinham pouca distância uma da outra. Tá? Essa moça Gregori, ela sumiu após dizer para sua mãe que ela tinha um encontro com um colega da escola, e eles estavam ali num compromisso, ali, namorandinho, vamos dizer assim. E já a outra moça, Orlandi, ela era filha de um funcionário do Vaticano, e ela desapareceu enquanto voltava para casa. Mas até hoje ninguém encontrou nada com relação a ela, e nenhuma pista que interligava essas questões. Essa não é a primeira vez, tá, gente? A polícia italiana apura a relação dessas ossadas e o desaparecimento dessas duas moças, porém em 2012 os investigadores também encontraram cerca de umas 400 caixas com ossos na igreja de Santo Apolinário em Roma, onde estava ali sepultado o mafioso Renatino De Pedis, um suspeito ali que foi envolvido no sumiço de Orlando. Os exames ali contaram ali que não encontraram, que aquela ossada não tinha ligação com as jovens. O interessante desse caso aqui é que esse Orlandino De Pedis, né, como se diz, ele era um cara que também era suspeito do sumiço dessas crianças na época, e ele também sumiu. Ele também desapareceu, e depois encontraram uma ossada que diziam que era dele. Então, assim, quem gosta aí dessas questões, né, essas teorias, né, de conspiratórias e o lado oculto das sociedades, é realmente um realce, é realmente um presente, deixar a mente fluir com relação a esse conhecimento desse caso, né? É muito interessante.
Nós sabemos que hoje, né, muitas pessoas têm muitas outras teorias. Eu até um dia queria fazer algum vídeo falando sobre as teorias que existem hoje no Vaticano com relação até mesmo Karol Wojtyla, né, que foi o Papa Joseph Ratzinger, né, foram os papas aí, um deles no caso continua vivo, mas foi um dos primeiros que abdicou do trono. Então tem muita coisa ali que é interessante a gente poder pensar, mas são teorias, né? A gente não pode afirmar nem pode levar isso como se fosse verdade. Beleza? A gente vai ficar ligado com relação a esse assunto, porque eu acho importante se a gente souber um pouquinho mais ou entender um pouquinho mais com relação a isso. Isso realmente dá uma história de livro muito interessante, um livro de suspense muito interessante, e também é uma coisa que nos chama atenção, mostrando que homens são imperfeitos, né? Deus não, mas os homens são imperfeitos. Beleza? Fico por aqui, agradeço o teu carinho, a tua compreensão e o seu sempre aconchego aí quando sempre se predispõe a estar conosco aí, curtindo os vídeos, compartilhando. Eu fico muito grato por isso. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais assuntos, e assuntos que eu acredito que vai nos realçar neste conhecimento aí, nessa caminhada que a gente tem no conhecimento. Beleza? Meu carinho pra você, fica aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Bye, bye.